A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, às 10 horas da manhã, pela rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Rodrigo. Muito animada para mais este programa. Um grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos ouvintes. Paz e bem e salve Maria. Salve Maria. Sabe, Carol, todos que acompanham o nosso programa já há algum tempo, já te conhecem, já sabem que você é minha esposa. Quem nos acompanhava lá do tempo do programa Paz e Bem, né? Viu até o pedido de casamento ao vivo, né, pela rádio. Mas para aqueles que estão ouvindo o nosso programa pela primeira vez, Carol, fala um pouquinho mais sobre você. Você tem filhos? Com que você trabalha? Se você estuda? Qual é o seu apostolado na igreja? Enfim, fique à vontade, querida. Ai. Bom, isso não estava no script, né? Mas, bem, eu sou casada, sim, muito bem casada. Muito bem casada, né? Com o Rodrigo, que está aqui comigo. Eu tenho um filho, né? O Miguel, e também o Julian, que é meu filho do coração, né? Que é filho do Rodrigo. Eu trabalho em casa, com a graça de Deus. Eu sou dona de casa desde o mês de maio desse ano. Depois de trabalhar muitos anos fora de casa, eu consegui demitir o meu patrão, como diria já o Zé Cabaleiro, e trabalho em casa. Eu sou franciscana secular, professa na Ordem Franciscana Secular, e eu sou membro também da Confraria de Nossa Senhora do Carmo. Eu dei catequese muitos anos, agora não estou dando catequese, mas fui catequista durante muitos anos. Fui presidente do coral litúrgico da Matriz do Santíssimo Sacramento aqui de Itajaí. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, canto coral, assim, né? Mais música clássica. E acredito que seja isso. Tenho 33 anos. E é uma cooperadora da verdade, né? Estamos tentando, né? Sempre aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E é isso aí. Vamos rezar, então? Vamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tum. Adveniat regnum tum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. O programa é transmitido, como eu já falei lá no início, por 3 web rádios. Que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio, ou uma rádio comunitária, ou até mesmo uma rádio comercial, e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar, e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Facebook, para que possamos divulgar o dia e o horário da transmissão. E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. E doutor da Igreja é aquele cristão ou cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico, atestado por vários escritos, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Foi São João Crisóstomo, doutor da Igreja, boca de ouro, alma de anjo e coração de pai. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho mais sobre a vida de São João Crisóstomo. Ele é nascido de família distinta em Antioquia no ano de 348. Depois da morte do pai, sua mãe, jovem ainda, tratou de providenciar os melhores professores deste amado menino. João nasceu com alma monástica, tanto que, por 2 vezes, passou anos em silêncio no deserto. Por causa da precária saúde, voltou da vivência religiosa mais retirada e, em Antioquia, foi ordenado sacerdote. Famoso devido ao seu dom de comunicar a palavra de Deus, Crisóstomo não demorou para abraçar a cruz do governo pastoral da diocese de Constantinopla, já que o imperador fez de tudo para isto. Ao perceber a má formação do clero, entregue à ambição e à avareza, o santo começou a exigir vida de pobreza e simplicidade evangélica daqueles que precisavam ser exemplo para o rebanho. Devido aos naturais atritos com o clero e fervorosas pregações contra o luxo e a imoralidade da vida social, São João teve problema com a imperatriz Eudóxia, que começou o movimento causador dos seus 2 exílios, sendo que no último os sofrimentos da longa viagem e os maus tratos foram mortais. Amado pelo povo e respeitado por todos, São João Crisóstomo morreu em 407 e deixou, além do belo testemunho dos 10 anos de pontificado, suas últimas palavras, que resumiram sua vida, e são elas:
Glória seja dada a Deus em tudo. São João Crisóstomo, rogai por nós. Então quer dizer, Carol, que, deixa eu ver se eu entendi, São João Crisóstomo, ele teve atritos com o clero e mesmo assim é santo, hein? Para você ver, então, né? Quer dizer que nem todo mundo que tem atritos com o clero está errado, né? E diz assim que eram atritos naturais, ou seja, é uma coisa natural a gente ter atritos com o clero. Não é que a gente está procurando briga, não. A gente não está procurando confusão, né? Não é que a gente está procurando treta, não. É porque às vezes tem coisas que são naturais, são inevitáveis. Jesus é a palavra de Deus, verdadeiro verbo encarnado. Aí, os protestantes piram, né? Porque a Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir deste capítulo do Evangelho de São Lucas, tem-se a narração da subida de Cristo para Jerusalém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Assim como no êxodo do povo de Israel, Moisés teve que enfrentar o faraó. Cristo também vai com os discípulos para a sua paixão. Os versículos iniciais da leitura indicam uma determinação por parte de Cristo. O original grego é ainda mais veemente, ao dizer, literalmente, que ele endureceu o rosto. Aquilo a que as traduções dão uma interpretação espiritual, o escritor sagrado manifestou simplesmente de modo físico, quase que reverberando as palavras do profeta Isaías sobre o servo sofredor, que conservaria o seu rosto impassível como pedra. Essa mesma expressão de firmeza, Jesus quer que seus discípulos assumam quando diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Uma pessoa que compreendeu bem essa mensagem de Cristo foi a grande mística e doutora Teresa d'Ávila, a santa da determinada determinação.
Em sua obra Castelo Interior, ao aconselhar as suas irmãos no atinente às segundas moradas, ela escreve que ela, a alma, esteja de sobreaviso para não se deixar vencer. O demônio se afastará depressa se a vir com grande determinação de não voltar às primeiras moradas, preferindo a isso perder a vida, o descanso e tudo o que ele lhe oferece. Que seja viril e não imite os que se deitavam de bruços para beber quando iam para o combate. Não me lembro com quem. Em vez disso, ela deve determinar-se com firmeza. Vai pelejar com todos os demônios e não há melhores armas do que as da cruz. Revela-se aqui, novamente, a grande ligação que existe entre a vida cristã e a mortificação. Não é possível seguirmos a nosso Senhor sem que tomemos cotidianamente a nossa cruz para segui-lo. Para entrarmos na posse perfeita do Deus que é amor, precisamos antes fazer morrer o nosso eu, egoísta e preguiçoso. Só viverá a glória da ressurreição quem resolutamente se entregar ao mistério da cruz. E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, o grande opressor da internet. E nós somos os cooperadores da verdade, e na abertura de nosso programa fala em hermenêutica da continuidade. Mas o que vem a ser isso? O Concílio Vaticano II é apenas o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Mas há um grupo de gente que não tem o que fazer, sabe, Carol? Que fica falando por aí que os outros concílios perderam o valor depois do Vaticano II. Como se o Vaticano II inaugurasse uma nova era dentro da Igreja. Mas nós, seguindo o apelo do Papa Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que nada mudou, nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a Igreja é a mesma de 2000 anos. E por procurarmos atender esse apelo de Bento XVI, é que nós nos chamamos cooperadores da verdade, que, aliás, é o lema da ordenação episcopal de Joseph Ratzinger. E no seu brasão, entre vários símbolos, tem também o símbolo da concha. Quem já visitou a nossa página no Facebook, viu que a logo do nosso programa também tem uma concha. Que concha é essa, Maria? A concha, ela também é conhecida como vieira, e ela tem 3 significados. O primeiro, de cunho teológico, ele recorda a passagem de Santo Agostinho que, encontrando um jovem na praia e com uma concha, procurava pôr toda a água do mar num buraco cavado na areia. E o segundo significado da vieira é o do peregrino, o simbolismo que Bento XVI quer manter vivo no segmento das pegadas do Papa João Paulo II, grande peregrino em todas as partes do mundo. E, por último, a vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro beneditino de Schotten, perto de Ratisbona, na Baviera, ao qual o Papa se sente espiritualmente muito ligado. A vieira, por ser de ouro, simboliza nobreza, autoridade, premência, ardor e descortínio. E Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? É preciso ser forte para se tornar grande. Esse é o nosso dever. A vida é uma luta da qual não podemos recuar, mas é necessário triunfar. Orando com Padre Pio. Quando o Padre Pio fala em se tornar grande, ele não está falando em ser maior do que os outros ou melhor do que os outros. Nós, hoje em dia, quando ouvimos falar em ser grande, já relacionamos a ser famosos, ser bem-sucedidos na vida, ser ricos, mas isso não é ser grande. Quem tem esses objetivos, na verdade, é medíocre.
Ser grande diante de Deus, ser grande espiritualmente, não é aparecer, mas sumir. Mesmo pessoas que estão engajadas em movimentos e pastorais na igreja, muitas vezes se deixam levar pelo erro de querer ser grande no sentido de ter cargos, ministérios, comandar, ter poder. O Papa Bento XVI, ao renunciar o trono, foi grande. Mas Padre Pio já diz, para ser grande é preciso ser forte. E essa força, é claro, depende sim do nosso esforço humano, mas não só disso. Essa força, meu irmão, minha irmã, vem de Deus. Precisamos de Deus a força necessária para sermos grandes, grandes em espírito, grandes em sabedoria, mas não a sabedoria humana, mas sim a sabedoria de Deus. Grandes que somem, que desaparecem, que servem, que doam a vida e que renunciam. É preciso ser forte para se tornar grande, e esse é o nosso dever, diz Padre Pio. A vida é uma luta da qual não podemos recuar, mas é necessário triunfar. Sim, Carol, a vida é uma luta constante aqui nessa terra. Somos povo que caminha pelo deserto rumo à terra prometida. Somos igreja militante. Nosso lugar é o céu. É este o nosso objetivo. Mas para isso, passaremos por tribulações. A porta estreita. O Senhor disse isso. Ninguém chegará à glória sem passar pela cruz. É uma luta a vida do homem. E uma luta da qual não podemos recuar. Seguir em frente sempre. Não desanimar, embora venham ventos contrários, como dizia Santa Paulina. As tentações do mundo são muitas. Muitas vezes dá vontade de desistir de tudo e deixar o barco correr. Deixar acontecer para ver no que vai dar. Dá vontade de ficar sentado à beira do caminho sem se importar com mais nada. E quantas vezes estamos caminhando em direção ao Senhor e de repente paramos? Ouvimos um ruído qualquer e deixamos desviar a nossa atenção. Recuamos. Mas Padre Pio nos diz que não podemos recuar, que ser fortes para sermos grandes, pois no fim das contas temos o dever de triunfar, temos o dever de ir para o céu. Temos o dever de fazer parte da igreja triunfante no céu e de levar muitos conosco. Francisco de Assis dizia, pregue o evangelho sempre e, se preciso, use palavras. Temos que pregar o evangelho com a nossa vida, com doação, com o aniquilamento de nós mesmos, com o martírio. E Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Sim, renunciando a si mesmo, caríssimos ouvintes, é que nós conseguiremos encontrar em Deus a força que nos fará grandes, pois este é o nosso dever. Somos um exército em ordem de batalha e somos poucos. Somos cada vez mais raros. Estamos caminhando para o fim de tudo, o fim dos tempos. Jesus em breve voltará e não pode nos encontrar desanimados, caídos pelo caminho, dormindo, mas ele nos deve encontrar vigiando, lutando, sem recuar, pois dessa forma, com ele, triunfaremos. Que assim seja. Amém. E este programa tem o apoio da Revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está na Rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece o suporte total e garantia de 5 anos.
Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987. Telefone 3348-9047. 3348-9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e nos ajude a evangelizar. Carol, chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui no Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre nosso seráfico pai, Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Sem dúvida. Fontes Franciscanas. Hoje em dia, as pessoas são tão egoístas, tão hedonistas, só pensam em si e em seus prazeres. Não se importam com os outros e isso se transforma em uma situação em que as pessoas acabam por acreditar que tudo gira em torno delas, pois não enxergam nada além do próprio umbigo. Dessa forma, perdeu-se a noção do sacrifício. O que é dar a vida? O que é se sacrificar para fazer o outro feliz? Não, não, não. Eu é que tenho que ser feliz. Eu é que quero tudo para mim, pois se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Isso mostra claramente o egoísmo do ser humano, de pensar somente em si, de pensar primeiro em si, de querer as coisas para si e somente se sobrar é que poderá partilhar com os irmãos. Uma vez eu fui almoçar na casa de uns amigos e, como era uma família pobre, o bife estava contadinho. E o filho mais novo do casal, ele, ao se servir, pegou logo 3 bifes, com muito entusiasmo, e colocou no prato dele. O pai, envergonhado, sem saber o que dizer daquela atitude egoísta do filho, disse apenas: "Meu filho, tem mais gente que gosta de bife." E o garoto respondeu: "Mas não tanto quanto eu, pai." Não tanto quanto eu. Primeiro para mim, né? Se sobrar para alguém, aí vocês pegam. Mas, eu gosto bastante, não quero nem saber se vai sobrar. O negócio é encher o meu prato, né? É bem aquilo que nós estávamos falando. Cada um olha somente para si, para a sua felicidade, não se preocupa mais com o outro, não se preocupa mais com as necessidades do outro, né? Parece que assim é cada um por si, né? E salve-se quem puder. Quem tem muito quer ter cada vez mais. Mesmo que isso signifique tirar o pouco que tem aquele que quase nada possui. As pessoas só se preocupam com o próprio umbigo, com o seu próprio conforto e bem-estar. Nesses tempos de noivosas, quantos irmãos sofredores de rua andam perambulando por aí sem um cobertor para se aquecerem, sem uma roupa para vestir, sem nada para comer, sem um travesseiro para repousar a cabeça, como nós vimos no texto do Evangelho hoje, Jesus dizendo: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E era uma das frases, um dos trechos mais que o Francisco de Assis mais gostava, né, Carol? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mas parece que não nos importamos com isso. Parece que preferimos fingir que não sabemos de nada, que nada está acontecendo. E pior, ainda reclamamos da vida. Reclamamos quando a nossa mãe ou a nossa esposa não prepara aquela comidinha que estávamos imaginando. Reclamamos que ficou sem sal ou ficou salgado demais. Reclamamos, e isso principalmente as mulheres, mas alguns homens também, que não têm roupa para sair, para ir a tal lugar, em tal ocasião. Reclamamos de barriga cheia, como se costuma dizer. Tão cheia como a daquele passarinho, que eu quero recordar aqui. A passagem do passarinho, Carol, que vivia junto com os frades, você lembra? Que ele era tão guloso, comia tudo, ficava farto e não deixava seus irmãos se aproximarem da comida. A gula é pecado. E quando comemos além das nossas capacidades, certamente estamos tirando da boca de um pobre. Quando temos 2 cobertores,
um deles roubamos do pobre, que não tem nenhum, como já diziam os santos. Se Deus se fez homem e veio armar a sua tenda entre nós, ele poderia ter nascido em um castelo, todo coberto de ouro, mas ele quis ser pobre. Ele, que é o rei de todo o universo, se fez pobre, viveu a pobreza, nasceu nu em uma manjedoura e nu morreu, humilhado em uma cruz. São Francisco amava a pobreza e disse ter se casado com ela, a senhora dama pobreza. E os frades até hoje fazem votos de pobreza, mas muitos deles e alguns que nós até conhecemos ostentam riquezas. São arrogantes, egoístas, autoritários, não têm o mínimo de zelo com a liturgia e se acham os donos da verdade. Mas nós prometemos aqui que não vamos falar o nome de nenhum deles, né? Mas ao estudarmos o espírito profético de São Francisco, nos deparamos com nosso seráfico pai prevendo um triste fim para o passarinho egoísta. Ele disse: vede o que está fazendo esse comilão. Mesmo cheio e empanturrado, tem inveja de seus esfomeados irmãozinhos. Ele ainda vai acabar mal. Não demorou muito para se cumprir o que o santo dissera. O perturbador de seus irmãos subiu a um vaso de água para beber, caiu e morreu afogado. E não houve gato ou qualquer outro animal que quisesse comer o passarinho anatemizado pelo santo. Talvez o passarinho tenha caído na água de tão gordo que estava. Poxa, estou ficando com medo, hein? Não Né? vou nem chegar mais perto da água, porque Quem eu posso sabe? cair também, né? Olha lá, né? E nós também acabaremos tropeçando e caindo em nossa própria maldade, se não resolvermos mudar de vida. Ele vai acabar mal, disse o santo de Assis. E nós vamos acabar mal, meu irmão, minha irmã, se continuarmos vivendo no pecado, rastejando na lama da impiedade. Portanto, busquemos a Deus enquanto Ele ainda se deixa encontrar. E o encontremos no pobre, pois Ele mesmo disse: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estive na prisão e fostes me ver. Que assim seja. Amém. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Carol, porque eu não aguentava mais essa aguinha aqui, aí me acompanhando do meu lado. Tomar água, não tem nada a ver, né? Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Colorado Appia. A palavra Appia vem do latim e significa abelha. O nome perfeito para a primeira cerveja do Brasil a utilizar mel em sua fórmula. Uma combinação exótica que, além do mel das laranjeiras, é feita a partir da melhor cevada, trigos maltados e nossa exclusiva levedura de alta fermentação. Doce, encorpada e refrescante, é perfeita para quem busca novos e diferentes sabores. É a cerveja mais consumida entre os rótulos da Colorado. Feita com cevada, trigo maltado, lúpulo, fermento inglês e um toque brasileiro de mel de laranjeira. E eu estou bem curiosa para provar essa cerveja. Sabe, Carol, que eu vi uma propaganda dessa cerveja no Facebook.
apareceu lá na minha linha do tempo, eu achei interessante um videozinho, a propaganda da cerveja, e assisti o vídeo até o fim e me deu água na boca só de assistir ao vídeo, né? E aí realmente disse, não, vamos comprar, vamos trazer para experimentar aqui no programa. Essa cerveja é do tipo Honey Wheat Ale, de baixo amargor, cerca de 10 IBUs. O teor alcoólico também é bem baixo, 5,5%. Está disponível em garrafas de 600 ml e a temperatura sugerida para degustação é de 4 a 7 graus. Ela tem a cor dourado escuro, aliás, muito bonita, fica no copo, né? Assim, uma cor muito bonita mesmo. Bem interessante. A Colorado Apia é uma cerveja com malte de trigo e cevada. Ela possui espuma cremosa e adocicada, bem refrescante e ideal para o verão, que não é essa época que estamos vivendo agora, né? Não é o nosso caso nesse momento, mas quem sabe, quando o ouvinte escutar isso aqui, seja verão, né? A gente não sabe, pode ser em qualquer momento, né? Verdade. Estamos na internet, pode estar sendo ouvido o programa lá na Europa também, né? Lá é verão, claro. Então não se sabe, né? Mas enfim. E ela harmoniza muito bem com queijo brie, pernil e massas leves. Então também não temos queijo, não temos pernil. Nada. Né? Nada, né? Estamos aqui no meio da apresentação do programa, mas viemos aqui para beber ou para conversar, Carol? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Olha, dá para sentir bem o gosto do mel, hein, Carol? Olha, que delícia. Muito boa. Ó, se a Carol tá dizendo, porque ela não é muito amiga de cerveja, não. E nem de mel, né, Rodrigo? Você sabe, assim. Nem de mel, é verdade. Mas muito, 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 muito saborosa. Realmente eu gostei. Eu que tenho o hábito de comer uma colher de mel todo dia de manhã cedo. Eu gosto bastante de mel e amo cerveja, né? Mas olha, muito boa. Eu gostei bastante. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. Para nós será um prazer poder divulgar a sua marca aqui e também degustar a cerveja produzida por você. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje nós vamos falar sobre sexo. Bom, né? Falar sobre sexo? A hora da treta. Camisinha e pílula. Que nada. Conheça o método Billings. E o pecado como nasce? Geralmente nasce do desvirtuamento das coisas boas que Deus criou. Deus criou o alimento e o demônio incita a gula. Deus criou a santa ira e o demônio promove o ódio cego. Deus ensinou suas leis e o demônio espalha o legalismo, o farisaísmo. Deus criou o sexo e o demônio planta nos corações a ideia de que o sexo pode ser pura diversão, barrando por meios artificiais qualquer abertura à vida. É isso mesmo, Carol. Porque o demônio, ele desvirtua as coisas boas que Deus criou. Ele não tem poder criativo. Às vezes as pessoas, até num tom de brincadeira, tal coisa foi criada pelo demônio. Não, o demônio não pode criar nada, ele não tem poder criativo. Quem tem poder criativo é Deus. Deus é que é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, Deus cria uma coisa, e essa coisa essencialmente é boa, e o demônio acaba desvirtuando aquela coisa para usar aquilo contra nós, para que a gente acabe pecando. Basicamente, um casal católico precisa saber que é dever de todo casal católico estar aberto a receber os filhos que Deus quiser lhes enviar. E essa promessa é feita no rito do matrimônio. Você lembra, né, meu bem? Claro. Sim, sim. É pecado grave usar meios artificiais, cirurgia, medicamentos ou o DIU, para evitar a gravidez. Olha aí, hein? Quem usa meios artificiais para evitar filhos não pode receber a Sagrada Comunhão.
e coloca a alma em risco de ir parar no inferno. No inferno. A igreja permite o uso de meios naturais muito eficazes para espaçar a vinda de filhos, se o casal possui motivos justos para isso. Então, pode espaçar, pode dar um tempo entre um filho e outro. Entre um filho e outro eu quero aqui uns 2 anos, 3 anos, dar uma espaçada. Depende. Tem um motivo justo para isso? E eu vou repetir a frase do meu marido. A igreja permite o uso de meios naturais para espaçar a vinda de filhos se o casal possui motivos justos para isso. E eu poderia citar vários desses métodos para espaçar, a vinda dos filhos, como o uso do monitor de fertilidade digital Persona. Mas eu vou me concentrar, nós vamos, no mais popular e acessível de todos, que é o método Billings. E a igreja? Vem aquele mané, né? E aí? Fala lá. E a igreja vai ajudar a sustentar meus filhos? Essa é a pergunta debochada, que sai da boca daqueles que zombam da moral católica e que certamente não confiam em Deus. Não tem fé, né? Não tem fé. Não. E não é à toa que Jesus perguntou: haverá fé quando o Filho do Homem voltar à terra? Afinal, até mesmo muitos dos que se dizem católicos endurecem o coração e renegam a doutrina da igreja, querendo programar os seus filhos, querendo escolher a hora de ter filhos. Ou até querendo não ter filhos, né? Com certeza. Preferindo um cachorro, né? Vamos esclarecer algumas coisas aqui, meu camarada. A igreja não está dizendo que é para colocar filho no mundo à torto e direito, mesmo que você esteja debaixo da ponte, não é isso. O que a igreja ensina é que devemos ter fé em Deus. Será que alguém, Carol, ainda lembra o que é isso? Será que alguém ainda lembra o que é ter fé em Deus? Confiar na providência divina? Ou acaso as palavras de Jesus sobre a providência não merecem a nossa confiança? Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações, porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. A igreja também ensina que homem e mulher podem usar os meios naturais para espaçar a vinda de filhos, caso necessário. Eu sei, já é a 10ª vez que eu falo isso aqui, mas acreditem, é necessário. Mas afinal, o método natural também não fere o fator procriativo? Não fere. Desde que o casal o esteja utilizando por motivos justos. Com os métodos naturais, o casal pode identificar e fazer uso daqueles dias que a própria natureza permite que se unam sexualmente sem procriar. Se fosse pecado fazer sexo nos dias inférteis, mulheres grávidas ou que já entraram na menopausa não poderiam se unir sexualmente com seus maridos, mas elas podem, obviamente. Já os métodos artificiais de contracepção deseducam o casal a estar aberto à vida, pois o casal se acomoda à facilidade de produzir artificialmente o estado de infertilidade. Sim, o fator unitivo ele é desvinculado do fator procriativo por meio de um mecanismo que a natureza não doou. Ou seja, usa-se algo que está fora do plano de Deus para a sexualidade humana. Talvez, Carol, as pessoas não tenham entendido ainda. A gente está aqui falando, mas não tenham entendido que existem 2 fatores no sexo. Um é o fator unitivo
e o outro é o fator procriativo. O fator unitivo é aquele que o próprio nome já diz, une o casal. Então, pelo amor do casal, né, eles estão unidos, por isso eles têm relações sexuais. Por causa da sua união, por causa do seu amor. Mas também tem o fator procriativo, ou seja, gerar filhos, a prole. Não podemos separar os dois fatores. Agora eu só quero o fator unitivo, meu bem. Procriativo não quero filhos, né? Não. Não, então agora eu quero, meu plano é ter um filho, então eu vou ser só procriativo. O nosso amor aqui não importa, vai ser uma coisa mecânica só para ter filhos. Não, as duas coisas têm que estar juntas, unitivo e procriativo. Os métodos artificiais, eles anulam o procriativo. Fica só o unitivo, fica só o prazer, né? Então, o sexo é prazeroso? Sim, sabe por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é muito bom. Então ele fez com que nós sentíssemos prazer no ato sexual. Mas nós não podemos anular o fator procriativo, né? Usando aquela imagem da cegonha, lembra que a mãe contava quando a gente era criança, a vovó contava a historinha lá da cegonha? Então, usar anticoncepcional é como fazer sexo e enxotar a cegonha a paulada. Usar os métodos naturais é como fazer sexo enquanto a cegonha está descansando, que ali é o momento exato, o momento propício para isso, o momento que, no caso da infertilidade. Eu digo momento propício quando o casal está dando aquele espaçamento e quando eles têm um motivo justo. Eu não tenho nenhum motivo justo para dar esse espaçamento. Então, eu não estou usando métodos artificiais e eu vou ter a relação, né, o meu fator unitivo junto com o fator procriativo, né, porque eu vou aceitar, eu vou acolher todos os filhos que Deus quiser me dar. E aí uma pergunta muito comum. Fiz laqueadura e não consigo reverter. E agora? Bom, faça um exame de consciência. Se você pudesse reverter essa laqueadura com sucesso, você o faria? E se o seu arrependimento for sincero, se a sua resposta for sim a essa pergunta no seu exame de consciência, procure um sacerdote, se confesse e siga em paz. Deus perdoa e apaga os pecados bem confessados. Ainda que uma laqueadura não possa ser revertida, acima de tudo, o que conta para Deus é um coração contrito e reto na intenção. Sabe que há um tempo atrás, essa cirurgia, essa laqueadura ou ligadura de trompas, né? Ela se tornou tão comum, talvez por causa da revolução sexual dos anos 60 e 70, né? Mas ela se tornou tão comum que quando uma mulher tinha lá o seu segundo, terceiro filho, lá nos anos 80, o médico já sugeria na hora. Já que vai estar aberto aqui, vai estar tudo, vamos fazer a laqueadura de uma vez. Já era uma sugestão médica. E muitas mulheres não sabiam, repito, não sabiam que é proibido fazer laqueadura. Como eu sei que tem gente que está me ouvindo agora e não sabe. Infelizmente, tem gente que não sabe. Tá? E essas mulheres que fizeram laqueadura e não sabiam que era pecado, então elas não pecaram. Por quê? Porque você só peca quando você tem a consciência daquilo que você está fazendo. Então, se você não sabia que era pecado e fez a laqueadura, então você não cometeu esse pecado. Mas agora você sabe. E agora seria o momento de fazer o exame de consciência, né? Se fosse possível reverter essa laqueadura, você reverteria? Você estaria aberta aos filhos? Outra pergunta, outra colocação que é muito comum nós ouvirmos, diz assim: o padre da minha paróquia disse que eu posso usar camisinha e pílula. E aí? Fê, nenhum padre tem autoridade, nenhum padre tem nenhum. autoridade, nem o Papa, para ensinar algo diferente do que está escrito no catecismo. Esse pessoal sabe o que é o catecismo? Provavelmente não. Aquele livrinho de capa amarela, sabe? Catecismo. Leia. E também está escrito na encíclica Humanae Vitae. Se
Se o cristão faz, terá que responder diante de Jesus no dia do juízo final, pelas almas que conduziu ao erro e à perdição. Ah, que maravilha! Isso aqui é muito interessante, gente. Quer dizer que se o padre, para um conselho, e ele diz assim, não, meu filho, isso aí não é pecado, você pode fazer numa boa, que isso aí não é problema nenhum, quem vai pagar por isso é o padre, né? Ele está conduzindo as almas ao erro. Aí muita gente diz assim, Carol, mas hoje em dia não é fácil criar o filho. Eu costumo falar assim, às vezes eu estou brincando lá com os meus alunos, né, falando algumas coisas, e aí eu digo assim, porque eu quero ter uns 8 filhos. E eles, capaz, professor, é muito, como é que você vai sustentar os filhos? Porque todo mundo tem essa noção, esse pensamento, essa ideia de que não é fácil criar um filho. E aí? Mas, meu filho, quem disse que a vida tem que ser fácil? Jesus que não foi, né? Pelo contrário, Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Eita Deus! Hello! Não há cristianismo sem cruz. Glória. Cruz! Cruz! O filho único faz parte da cultura destrutiva do bem-estar, diz o Papa Francisco. Qual Papa que falou isso? Papa Francisco. Não foi Pio XII, não? Foi Francisco. O Francisco é opressor, né? Olha só, esse Papa que a mídia adora, hein? E a família numerosa é a célula mais rica da sociedade. As pessoas querem ter só um ou, no máximo, 2 filhos para satisfazer a si mesmas e ter o mínimo de sacrifício possível. O egoísmo, para né? ser mais cômodo. Isso quando não querem escolher o sexo. Já viu isso, meu bem? Mas eu vou ter se for uma menina ou só se for um menino, assim, sabe? Ainda... E com toda a tecnologia e dessa fecundação in vitro, que também é pecado, as pessoas querem hoje escolher até a cor dos olhos, a cor do cabelo, né? Querem escolher tudo. Né? Querem brincar evitar, de Deus, né? Evitam o sacrifício, né? Como se a felicidade ela estivesse numa vida confortável, né? E não na doação em si, seguindo a vontade de Deus. Ademais, do ponto de vista material, hoje é muito mais fácil criar filhos do que antigamente. Em outros tempos não havia antibióticos, vacinas, máquina de lavar roupa, fogão elétrico e a gás, não havia geladeira, não tinha leite em pó, não tinha o DVD da galinha pintadinha, né, para você colocar a criança ali assistindo, né, e 1001 facilidades da vida moderna, né. E mais uma vez, Carol, nós queremos aqui parabenizar o site O Catequista por mais essa bela reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora, Carol, tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região. Sim, muito especial. Eu quero convidar a todos vocês para participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constant, número 425, no bairro Cabeçudas, aqui de Itajaí. De segunda a sexta-feira, a missa acontece sempre às 5 horas da tarde, de segunda a sexta às 5 da tarde. Aos sábados, todo sábado, é às 5:30 da tarde. E aos domingos, às 8:30 da manhã. E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos aos adultos, homens e mulheres, para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos.
promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. Convidamos também a todos os adolescentes, os jovens, a partir dos 16 anos, para participarem do grupo de jovens com espiritualidade teresiana, sempre no primeiro domingo de cada mês, logo após a Santa Missa, das 8h30 da manhã, no Carmelo Santa Teresa, em Cabeçudas. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência. Não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para nós. Cheia de graça és tu, Maria. O teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. Da fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com este apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos e abençoe profundamente a todos os casais católicos com muitos filhos. Amém, Rodrigo.
paz e bem. Um grande abraço a todos, sempre uma alegria muito grande poder. Salve Maria. Salve Maria. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.